E amigos, existe uma revolução acontecendo hoje nas nossas vidas, principalmente no ambiente empresarial, que tem sido chamada de Big Data, Internet of Things, ou seja, IoT, que já se fala de internet de tudo. E nós vamos discutir como esse novo ambiente vai interferir na carreira de um profissional e como podemos nos preparar para isto. Quais são os desafios que tem pela frente? Primeiro, já que o ambiente é novo e desafiador, como ter sucesso nesse novo ambiente. E segundo, nós vamos ver que há um processo de envelhecimento muito rápido da população, então nós temos que pensar o que nós vamos fazer durante a nossa carreira para garantirmos o depois, ou seja, a nossa aposentadoria. A empresa tem tratado desse ambiente do Big Data, Internet of Things, como a maior revolução em 300 anos, após a Revolução Industrial. Esse é um título de uma reportagem, de uma entrevista publicada na revista Veja, em 2015, que vale a pena ser lida. Vamos ver dois exemplos para verificarmos como o Big Data acontece. Primeiro é uma compra no supermercado que vai ser paga com cartão de crédito. Observe que no carrinho eu coloquei um código de barra e um cartão de crédito. Por isso nós geramos uma quantidade muito grande de dados. A seleção de produtos do consumidor, a quantidade comprada, a composição da cesta, os hábitos de consumo do consumidor, dia e horário da compra, a frequência de compras, etc, etc. A questão do supermercado é como utilizar tudo isso nas suas decisões. Esses dados gerados, eles são utilizados pelas lojas para todos os seus controles, financeiros, estoques, etc. Simultaneamente, online, eles vão para toda a cadeia fornecedora, os distribuidores e produtores, que com isso eles estão também fazendo a sua análise de mercado. E os supermercados, eles contratam empresas de processamento de informações para descobrirem, por exemplo, quais são os produtos que têm que ser colocados de uma maneira mais visível para o cliente. Um outro exemplo é na indústria de tratores. A indústria de tratores, ela é tradicionalmente uma montadora de tratores. Ou seja, ela cria um processo de montagem onde ela recebe dos fornecedores de peças, pneus, todas as partes. Ela utiliza recursos, mão de obra, energia, transportes, etc. Produz os tratores e depois ela tem os serviços de vendas e de pós-vendas, onde tem assistência técnica, garantias, etc. Como é que é hoje um trator? Um trator, além de uma máquina que vai fazer exercícios, executar trabalhos na fazenda, estou evidentemente me referindo a tratores agrícolas. Ele também é um coletador de informações, porque ele vai analisar a qualidade do solo, ele vai ver o processo de adubação, umidade do solo, as características do solo, etc. Esses dados são enviados para uma nuvem, onde a empresa de fornecedora, produtora dos tratores, ela analisa tudo isso e devolve para o fazendeiro a programação dos seus equipamentos, que agora são equipamentos inteligentes. Então tem uma colheitadeira, tem uma sementeira, e por aí fora. O que é um ambiente Big Data? A quantidade enorme de informações coletadas em tempo real. Essas informações vêm de uma série de fontes, por exemplo, sensores que monitoram os processos, o RFID, códigos de barra lido por computadores, web, mídias sociais, Twitter, blog, Facebook, etc. Okay? É uma quantidade muito grande de informações coletadas. Essas informações, elas têm três grandes características. Primeiro, o volume. Geramos uma quantidade enorme a custo extremamente baixo. Segunda característica, a velocidade de geração. A produção dessas informações, desses dados, é contínua e ininterrupta. A velocidade de criação é enorme e
pode ser mais importante que a quantidade. E o terceiro grande grupo diz respeito à variedade de formas das informações. Nós temos as informações quantitativas, que produzem geralmente os bancos de dados, tabelas, etc. E temos as informações qualitativas das formas variadas. Mensagens, imagens, sinais de GPS, ligações telefônicas, que podem ser analisadas, essas informações, para descobrir, por exemplo, o comportamento de clientes. As empresas lidam com isso. O objetivo principal de uma empresa é desenvolver um processo decisório eficaz. Para isso, a literatura tem mostrado que 3 grandes transformações têm que ser processadas na empresa. Primeiro, transformações comportamentais, ou seja, a empresa tem que desenvolver nos tomadores de decisão a cultura da decisão para incorporar resultados quantitativos. Eles têm que saber utilizar os resultados das análises quantitativas. Tem que criar uma competência para compreender esses resultados e também tem que desenvolver modelos de comunicação que transmitam esses dados, essas comunicações para todo o ambiente de trabalho, de forma a acelerar a criatividade. O segundo grupo é a capacitação na seleção e solução de problemas. Problema certo para a solução certa. Primeiro, desenvolver, escolher os processos onde a empresa vai desenvolver a sua capacidade de competição analítica. Determinar os impulsores de desempenho, o que realmente é importante para que o desempenho da empresa seja aprimorado. E, evidentemente, desenvolver algoritmos para o tratamento desses dados. A expertise na tecnologia da informação. Sem isso, nada é feito. A empresa tem que ter competência e capacidade de coletar as informações, tanto de fontes externas e internas, e, ao mesmo tempo, tem que desenvolver uma grande infraestrutura de tecnologia da informação para tratar esses dados. Quais são as mudanças que esse ambiente Big Data vai causar nos processos de análise e de modelagem? Ou seja, na forma de raciocinar. A primeira mudança diz respeito às amostragens estatísticas. Por que é que nós temos que criar uma amostra estatística, como se faz, por exemplo, numa campanha política para a eleição? Por que é que nós temos que criar uma amostra estatística se nós podemos processar todos os dados de forma rápida e barata? Isso para o mercado de produtos é fundamental. Nós vamos descobrir comportamentos, práticas de utilização, etc. Segunda, a questão da exatidão nos cálculos. Quando fazemos a amostragem, nós temos margens de erro que têm que ser respeitadas. Então, calculamos o tamanho da amostra para uma determinada margem de erro. Agora, nós vamos analisar todos os dados. Podemos abrandar essa exatidão, porque se não gostarmos da análise, a gente pega mais dados. E depois, esses dados, esse ambiente Big Data, está revalorizando os modelos de correlação e previsão. Porque queremos fazer análise de causalidades. Isso é importante, porque podemos perceber, através das informações, o que causa determinado comportamento ou determinada demanda. Da mesma forma que podemos fazer a previsão da ocorrência de fenômenos, utilizando a evolução dos dados passados. Como os profissionais vão comportar nesse ambiente? O conceito fundamental hoje é o conceito de trabalhabilidade, ou seja, o profissional ele desenvolve a sua capacidade de desenvolver trabalhos. Coloquei isso nas 4 direções, os 4 pontos cardeais. Especialista no norte, generalista no sul, conectado e autoconfiante. O profissional tem que ser especialista porque ele tem que ser reconhecido e lembrado pelo mercado. Se ele não tiver uma marca própria, ele não vai ser reconhecido. Ele tem que ser generalista porque ele vai participar de muitas reuniões, grupos de trabalho, e ele tem que contribuir eficazmente para o resultado. Ele tem que ser conectado porque ele precisa estar sempre participando do jogo. Ou seja, ele precisa de uma boa rede de relacionamentos. E ele tem que ser autoconfiante, porque a tendência do trabalho no mundo é de terceirização. Por mais que existam algumas objeções ideológicas,
Mas o profissional ele vai se apresentar cada vez mais como um negócio individual. Quais são as características próprias que ele tem que desenvolver? Eu separei capacidade de pensamento e capacidade para solução de problemas. Capacidade de pensamento, ele tem que ser inteligente, informado, tem que saber o que está acontecendo, tem que ter uma mente ativamente aberta, sempre pensando em novas informações e buscar novos conhecimentos. Tem que gostar de desafios mentais, ele tem que ser bom em matemática, porque ele vai analisar dados, ele tem que ser reflexivo, ou seja, capacidade de análise, e não pode ser determinista, ou seja, ter uma solução só. Tem que estar aberto a várias soluções e opiniões. E, evidentemente, tem que ser criativo. Do lado de solução de problemas, ele tem que ser analítico, ele vai analisar muitos dados. Tem que ser pragmático, para saber a hora que ele tem que fornecer a conclusão, né, parar de analisar dados. E ele tem que buscar visões diferentes, ou seja, ele tem que ter capacidade de discutir as suas análises com outras pessoas e entender e ouvir as outras pessoas. Ele tem que ser probabilístico, considerar sempre possibilidades, nunca ter uma solução única com 100% de certeza, isso não existe. Tem que estar sempre atualizado, né? Falamos lá de informação, e evidentemente tem que ter intuição. Caro amigo, para resumir tudo que nós conversamos, lembre-se da equação famosa: sucesso igual a preparação mais oportunidade. Para encerrarmos essa conversa, gostaria de lembrar que vocês poderão encontrar dicas sobre o que fazer para preparar a aposentadoria no meu blog www.dicasdoprofleopoldino.com.br. Vejo vocês lá. Um abraço.